Pai do Senhor, meus amados, Bispo Mike falando. Mais uma vez estamos aqui dando continuidade ao estudo, sobre o fruto do Espírito. E hoje nós vamos estar falando sobre a quarta qualidade do fruto do Espírito, que é a longanimidade. A longanimidade, no grego, é macrotumia. É muito importante a gente entender isso. Por quê? Significa perseverança, paciência e ser tardio para irar, e tardio para se desesperar. Então é muito importante, meu amado, eu e você prestar bem atenção nisso. Nós somos servos de Deus, somos espirituais, nós vamos entender que através da palavra nós temos vitória. Eu quero que você, pedir a você que abra sua Bíblia aí, em Efésios, capítulo 4, versículo 2, onde nós vamos estar falando a respeito da palavra de Deus, que diz assim: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Meu amado, a palavra de Deus é bem clara para mim e para você. Para ser longânimo, para ter a longanimidade, nós precisamos ter o fruto do Espírito. Se voltar lá em Gálatas, capítulo 5, você vai observar que existe a guerra diária, a guerra da carne que se opõe contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Então, eu e você temos que fazer o quê? Buscar em Deus, ter uma comunhão com o Senhor, para que venha a nascer em nós esse fruto e nós venhamos exercer esse fruto. Não adianta só saber, não, eu preciso fazer, eu preciso ter amor, eu preciso ter alegria, eu preciso ter paz, eu preciso ser longânimo. Só saber, mas não colocar em prática não vale. Tem que conhecer, tem que saber e colocar em prática. E é muito importante. Então, quando fala de perseverar, nesse momento tão difícil que estamos passando, nós temos que confiar e saber que Deus é fiel. E ter paciência. Ter paciência, porque somente em Deus nós vamos ter paciência. E você, com paciência, você vai conseguir resolver as circunstâncias. Você vai conseguir resolver a tua situação. Então, em nome de Jesus, aleluia, quando você busca a paciência, você, meu amado, consegue administrar. Então você é tardio no irar. A paciência, a longanimidade, quando Paulo ele fala em Efésios 4, 2, ele está falando que a igreja precisa estar unida. E para poder ter uma igreja unida, tem que ter a longanimidade, meu irmão. Como nós lemos aqui, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então o fruto do Espírito, cada qualidade se completa. Cada qualidade, ela vai se completando, então vai nos ajudando. Em Atos também, fala, servindo ao Senhor, Atos 20, 19. Servindo ao Senhor com toda humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Paulo está falando que ele perseverou, que ele teve paciência e ele não se irou. Por quê? Porque ele sabia o que ele estava fazendo, o propósito. Ele que era um perseguidor e agora passou a ser perseguido. Então ele tinha isso nele porque ele teve um encontro com Jesus, ele realmente foi modificado e agora ele está falando assim, isso aqui que eu estou passando faz parte do propósito de servir ao Senhor. Amém? É muito interessante a gente prestar atenção nisso. Porque Paulo, eu ontem estava lendo a palavra de Deus em Atos, comecei a ler no capítulo 12, mas eu voltei um pouquinho do 9 em diante. Paulo, ele busca em todo o tempo, ele vai, e uma cidade ele foi expulso, outra cidade ele teve que correr, e uma cidade ele fingiu de morto. Listra, Icônio e Antioquia. Mas mesmo assim, depois ele ainda voltou nessa cidade para poder ver como é que estava a igreja que ele implantou. Por quê? O amor, meu irmão. O amor à alma, por ele fazer esse amor à obra, por amor às almas, a longanimidade dele, o fruto do Espírito dele, fez com que ele não olhasse para a dificuldade, mas ele perseverou, falou assim, eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia, ele vai vir me buscar.
ele vai vir, então eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que aproveitar o maior tempo possível para que eu possa ser usado por Deus, para que assim como eu recebi, né, desse fruto, eu possa também ensinar aqueles que ainda não tiveram encontro com o Senhor a ter um encontro e também viver no fruto do Espírito. Porque quem tem um fruto tem amor, tem alegria, tem paz e tem longanimidade. Em 2 Timóteo 3,10, né, ele deixa um ensinamento para Timóteo. Olha o que ele diz: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade e paciência. Então, Paulo está falando assim: Timóteo, segue o meu exemplo. Não olhe para a dificuldade, não olhe para as dificuldades. Siga o meu exemplo. Tenha longanimidade, tenha amor, tenha paciência, que só assim você vai vencer. No versículo 11 também ele diz assim: perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Está vendo aí que eu comentei agora há pouco? Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. O Senhor livrou ele de todas, então ele perseverou. Amém? Ele teve paciência quando ele foi preso, né? Ele teve paciência e ele não se irou. Pelo contrário, ele agiu pelo Espírito Santo. Ele agiu movido pelo Espírito. Quando uma jovem, em determinado lugar, quando ele chegou em Roma, uma jovem ficou atrás dele ali: eis aí o servo do Deus vivo, e aquilo dali estava incomodando ele. E ele vira para aquela jovem e fala: o Senhor te repreenda. E o espírito maligno que estava naquela menina saiu. E os credores daquela cidade, aquele que era o patrão daquela jovem, começou a ter, não mais lucraram. E assim mandaram perseguir a Paulo, mandaram açoitar ele, porque falando que ele estava trazendo um costume que não era do povo. E assim açoitaram ele, açoitaram Silas e prenderam ele na prisão. E nem por isso ele murmurou, nem por isso ele se irou, nem por isso ele deixou ele perseverar. Pelo contrário, na prisão ele louva ao Senhor. E como nós sabemos a história, e ali tem um terremoto e eles têm vitória. Então, meu amado, em nome de Jesus, seja longânimo. Busca a longanimidade no Senhor, porque Deus ele é contigo. Amém? Deus está no controle de todas as coisas. Tá bom? Aleluia. Deixa essa palavra para você aí. Aleluia. Vamos buscar o fruto do Espírito. Amém? Amor, alegria, paz, longanimidade. No próximo vídeo eu vou estar falando sobre, aleluia, a benignidade, aonde eu tenho certeza que Deus irá continuar falando comigo e com você. Amém? Eu convido a você a nos seguir, a se inscrever no nosso canal no YouTube, Geração Eleita SG. Vai lá, se inscreve, dá bastante like lá e compartilha esse vídeo para que possa chegar ao maior número de pessoas, e as pessoas que precisam perseverar, que precisam ter paciência, que precisam ter o controle de não se irar e não se desesperar. Como que consegue isso? Tendo a longanimidade. E isso é o fruto do Espírito. Então, meu amado, beijão no coração, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.